Grande Arcano, ou O Ocultismo Desvendado, por Eliphas Levi, editora Pensamento. Segunda parte, capítulo 17, último capítulo. O magnetismo do bem. Dizem e repetem todos os dias que as pessoas de bem são infelizes neste mundo, ao passo que os maus prosperam e são felizes. É uma estúpida e abominável mentira. Esta mentira vem do erro vulgar que confunde a riqueza com a felicidade, como se pudéssemos dizer sem loucura que Tibério, Calígula, Nero e Vitélio foram felizes. Contudo, eram ricos e, além disso, eram senhores do mundo. E, não obstante seus corações estavam sem descanso, suas noites sem sono, e sua consciência era chicoteada pelas fúrias. Acaso um porco se tornaria um homem se lhe servissem trufas num balde de ouro? A felicidade está em nós e não nos nossos pratos. E Malfilatre, morrendo de fome, teria merecido seu destino se então tivesse lastimado de não ser um porco para engordar. Qual dos dois é mais feliz? Sócrates ou Trimalcion? Este personagem de Petrúvio é a caricatura de Cláudio. Trimalcion teria morrido de indigestão se não o tivessem envenenado. Não discordo que há pessoas de bem que sofrem a pobreza e até a miséria. Porém, geralmente é pela sua falta e muitas vezes é a pobreza que conserva a honestidade delas. A riqueza talvez as corrompesse e perdesse. Não devemos considerar como verdadeiros homens de bem aqueles que pertencem à multidão dos tolos, de medíocre coragem e vontade débil. Aqueles que obedecem às leis por temor ou fraqueza.
os devotos que têm medo do diabo e os pobres diabos que têm medo de Deus. Todas estas pessoas são os animais da tolice e não sabem aproveitar nem do ouro, nem da riqueza, nem da miséria. Porém, poderemos lastimar seriamente o sábio, o verdadeiro sábio. E quando se lhe faz mal, não é sempre por inveja? Porém, vários leitores meus vão dizer-me com desaponto: prometeis-nos magia e tratais aqui de moral. Temos bastante filosofia. Falai-nos agora das forças ocultas. Seja. Vós que lestes os meus livros, sabeis o que significam as duas serpentes do caduceu. São as duas correntes contrárias do magnetismo universal. A serpente de luz criadora e conservadora e a serpente de fogo eterno que devora para regenerar. Os bons são imantados, vivificados e conservados pela luz imperecível. Os maus são queimados pelo fogo eterno. Há comunhão magnética e simpática entre os filhos da luz. Todos banham na mesma fonte de vida. São todos felizes pela felicidade uns dos outros. O magnetismo positivo é uma força que reúne e o magnetismo negativo é uma força que dispersa. A luz atrai a vida e o fogo traz consigo a destruição. O magnetismo branco é a simpatia e o magnetismo negro é a aversão. Os bons amam-se aos outros e os maus se odeiam uns aos outros, porque se conhecem. O magnetismo dos bons atrai para eles tudo o que é bom. E quando não lhes atrai as riquezas, é porque elas lhes seriam más. Não abraçavam os heróis da antiga filosofia e do cristianismo primitivo a santa pobreza como uma severa guarda do trabalho e da temperança? Aliás, não são pobres as pessoas de bem? Não têm sempre elas coisas magníficas a dar? Ser rico é dar. Dar é amontoar. E a fortuna se forma unicamente do que damos. Existe realmente e em verdade uma atmosfera do bem como uma atmosfera do mal. Numa respiramos a vida eterna e na outra a morte eterna. O círculo simbólico que forma a boa serpente que morde a própria cauda, o pleroma dos gnósticos, o nimbo dos santos da lenda áurea, é o magnetismo do bem. Toda a cabeça santa irradia, e as irradiações dos santos se entrelaçam umas com as outras para formar cadeias de amor. Aos raios de graça se prendem os raios de glória. As certezas do céu fecundam os bons desejos da terra. Os justos que morreram não nos deixaram. Vivem em nós, por nós. Inspiram seus pensamentos e se regozijam com os nossos. Vivemos no céu com eles, e eles lutam conosco na terra, porque dissemos
e o repetimos solenemente ainda, o céu simbólico, o céu que as religiões prometem ao justo, não é um bem, é um estado das almas. O céu é a generosa harmonia eterna. O irremediável inferno é o conflito inevitável dos instintos vis. Maomé, segundo os hábitos do estilo oriental, apresentava aos seus discípulos uma alegoria que tomaram por um conto absurdo, como fez Voltaire com as parábolas da Bíblia. Existe, dizia ele, uma árvore chamada tuba, tão vasta e tão copada que um cavalo, solto a galope e partindo do pé desta árvore, galoparia durante 100 anos antes de sair da sua sombra. O tronco desta árvore é de ouro. Seus ramos trazem por folhas talismãs feitos de pedras maravilhosas que se deixam cair desde que nelas se toca tudo o que os verdadeiros crentes podem desejar. Ora deliciosos manjares, ora vestuários esplêndidos. Esta árvore é invisível para os ímpios, porém introduz um dos ramos na casa de todos os justos, e cada ramo tem a propriedade da árvore inteira. Esta árvore alegórica é o magnetismo do bem. É o que os cristãos chamam a graça. É o que o simbolismo do Gênese designa sob o nome de árvore da vida. Maomé tinha adivinhado os segredos da ciência e fala como um iniciado quando conta as belezas e maravilhas da árvore de ouro, da gigantesca árvore tuba. Não é bom que o homem esteja só, disse a sabedoria eterna. E esta palavra é a expressão de uma lei. Nunca o homem está só, quer no bem, quer no mal. Sua existência e suas sensações são ao mesmo tempo individuais e coletivas. Tudo que os homens de gênio encontram e atraem de luz irradia para a humanidade inteira. Tudo o que os justos fazem de bem aproveita ao mesmo tempo a todos os justos e merece graças de arrependimento dos maus. O coração da humanidade tem fibras em todos os corações. Tudo que é verdade é belo. Só há de vão sob o sol o erro e a mentira. A própria dor e a morte são belas, porque são o trabalho que purifica e a transfiguração que liberta. As formas passageiras são verdadeiras, porque são manifestações da força e da beleza eterna. O amor é verdadeiro, a mulher é santa e sua concepção é imaculada. A verdadeira ciência nunca engana. A fé razoável não é uma ilusão. O riso da alegria simpática é um ato de fé, esperança e caridade. Temer a Deus é desconhecê-lo. Só devemos temer o erro. O homem pode tudo o que quer quando só se quer a justiça. Pode até, se o quiser, precipitar-se na injustiça, porém nela se destruirá. Deus se revela ao homem, no homem e pelo homem. Seu verdadeiro culto é a caridade.
os dogmas e ritos mudam e o seu poder é eterno. Há apenas um único e verdadeiro poder na terra como no céu: o do bem. Os justos são os únicos senhores do mundo. O mundo tem convulsões quando eles sofrem e se transforma quando morrem. A opressão da justiça é uma compressão de uma força muito mais terrível que a das matérias fulminantes. Não são os povos que fazem as revoluções, são os reis. A pessoa justa é inviolável. Infeliz de quem a toca. Os Césares ficaram em cinzas, queimados pelo sangue dos mártires. O que um justo quer, Deus aprova. O que um justo escreve, Deus assina e é um testamento eterno. A chave do enigma da esfinge é Deus no homem e na natureza. Aqueles que separam o homem de Deus, o separam da natureza, porque a natureza é cheia de Deus e repele com horror o ateísmo. Aqueles que separam o homem da natureza são como filhos que, para honrar seu pai, lhe cortassem a cabeça. Deus é, por assim dizer, a cabeça da natureza. Sem Ele, ela não existiria. Sem ela, Ele não se manifestaria. Deus é o nosso Pai. Porém, a natureza é nossa mãe. Honra teu pai e tua mãe, diz o Decálogo, a fim de que vivas longamente na terra. Emanuel, Deus está conosco. Tal é a palavra sagrada dos iniciados, conhecidos somente sob o nome de Irmãos da Rosa Cruz. É nesse sentido que Jesus Cristo pôde, sem blasfemar, chamar-se Filho de Deus e o próprio Deus. É nesse sentido que quer que nos façamos um com Ele, como Ele se faz um com seu Pai, e que assim a humanidade regenerada realize neste mundo o grande arcano do homem-Deus. Amemos a Deus uns nos outros, porque Deus jamais se mostrará por outra forma a nós. Tudo o que é amável em nós é porque Deus está em nós e só podemos amar a Deus. E é sempre Deus que a gente ama quando sabemos amar verdadeiramente. Deus é luz
e não gosta das trevas. Se, pois, quisermos sentir Deus em nós, esclareçamos as nossas almas. A árvore da ciência não é uma árvore de morte, senão para Satã e seus apóstolos. É o mancenilheiro das superstições. Porém, para nós, é a árvore da vida. Estendamos as mãos e tomemos os frutos desta árvore. Eles nos curarão das apreensões da morte. Então não diremos mais, como estúpidos escravos, isto é um bem porque nolo ordenam, prometendo-nos uma recompensa, e isto é um mal porque nolo proíbem, ameaçando-nos com suplícios. Diremos, porém, façamos isto porque sabemos que é um bem. E não façamos isto porque sabemos que é um mal. E assim será realizada a promessa da serpente simbólica. Sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal.